Olá, você está no canal Espírito Maker e nesse vídeo falaremos a respeito da criação de regras no nosso IPS-DS baseado no Suricata e no PFScience. Então, em outros vídeos, verificamos como foi feito o laboratório, né? E também como é feita a instalação básica ali do nosso IPS-DS. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, senão não tem como falar a respeito da criação de regra para IPS-DS, né? É o nosso modelo de rede, né? Então, nessa parte aqui ela fica um pouquinho meio chatinha, mas toda pessoa que é de TI aí, toda pessoa que vai estudar rede, né? E fez algum curso técnico, ou fez um curso superior, qualquer coisa do tipo, né? Ou CCNA, acaba caindo nesses dois modelos, né? No modelo OSI e no modelo TCP. TCP/IP, aliás. No caso do modelo OSI, ele possui 7 camadas e o modelo TCP/IP possui 4 camadas. A gente vai trabalhar com o modelo TCP/IP porque no Wireshark, que também utilizaremos aqui, a gente utiliza esse modelo aqui. Ok, então vamos lá. Então a primeira parte do nosso modelo TCP/IP, né, é formado que seria equivalente ao modelo OSI da enlace física, que tem a ver com o adaptador de rede, seja ele fibra ótica, seja ele Ethernet. Na segunda parte, nós temos o que então? Nós temos a camada de rede relacionada ao IP, que trata então do IP, máscara de rede, desse tipo de assunto, né? Na próxima camada a gente tem a ver com o modelo de transporte, ou se utilizaremos TCP e UDP, cada um com as suas diferenças, né? Então tem casos que eu ocupo TCP, tem casos que eu ocupo UDP, vai depender da minha aplicação. Exemplo, o protocolo UDP é muito comum para o DPcast ou então para o próprio DNS, né? Enquanto que o protocolo TCP ele é mais difundido, até por conta daquela questão da retransmissão de pacote que a gente não tem ali no DP, tem apenas no TCP, né? Então, tem algumas características em relação a esse protocolo TCP que eu tenho que falar aqui que vai ser útil na criação aqui das nossas regras, né? E aí, por último, a gente vai ter a nossa camada de serviço, né? Formada pelos protocolos, né? Tem vários protocolos desses, né? E também pelo nosso payload, né? Que é o que cada protocolo ali ele carrega, né? O protocolo TCP/IP, o objetivo dele é dividir a informação, né, em pequenos pacotes, informação essa que provém de várias aplicações e ela consegue concorrer ali na rede ali a esse fluxo, né? Então você solicita uma informação a um determinado site, né? E você acaba recebendo essa informação. Nem sempre essa informação ela vem completa, dependendo do tamanho, ela vai vir segmentada, né? Então você vai fazer uma requisição e o site lá, o servidor que você vai acessar, vai retornar uma informação lá, a sua resposta. E, ao mesmo tempo, várias pessoas podem fazer paralelamente, né, dispositivos podem fazer paralelamente ali, várias requisições. E essa é a grande mágica aí das nossas redes, né, inclusive que possibilitou aí o funcionamento da internet. Então vamos lá, apresentada aqui a camada OSI, eu vou passar aqui para um outro desenho, isso aqui já é uma captura aqui do nosso Wireshark. E aqui eu estou mostrando aqui vou mostrar de várias formas aqui uma solicitação GET, né, para um determinado site, né. Então o Wireshark, até para a gente já ir se acostumando aqui, ele mostra aqui as camadas de rede, aqui vocês podem verificar, né, Ethernet, internet e aqui no caso o TCP, né, que ele mostra aqui o socket, né, o socket na verdade é composto pelas duas camadas, né, o IP e a porta, né. Então, mas aqui ele traz outras informações em relação à porta de origem, à porta de destino. E aqui a gente tem a nossa camada, aqui por último, aqui que está sinalizada, é a nossa camada de serviço, que é onde vai conter aqui a nossa requisição GET, né, que foi feita aqui a um determinado site. Existem alguns sites, eu vou deixar inclusive na descrição aqui, esse site aqui, né, se eu não deixar, me cobrem. Esse site aqui a gente consegue
exportar aqui essa informação, né, no caso o pacote aqui do Wireshark, e colar nesse site aqui, ele fica bem bacana. Ele já mostra aqui a solicitação. Nesse caso, a solicitação foi feita uma solicitação do tipo GET, né? Um dos métodos ali do HTTP, do endereço de origem 10.1.1.101 para o endereço de destino 10.1.1.1, tá? Então, aqui mostra que foi feita essa requisição aqui no formato hexadecimal, e aqui ele já está um pouquinho mais separado, né? Nesse outro desenho a gente consegue verificar aqui no nosso pacote de rede, ou mesmo pacote de rede, a quantidade de dados, né? Então, usadas aqui para Ethernet, né, que está aqui em cima, o IPv4, né, que seria a nossa camada aqui de IP, o nosso TCP, sendo que aqui no Ethernet, ó, a gente tem um MAC de origem e um MAC de destino, tá? Vamos lá, TCP, tá aqui em verde, né? Então isso aqui é relativo ao TCP, as informações. E essa outra parte é relativa à nossa camada de aplicação. Então ali está encapsulado, ali todas as informações ali que o protocolo HTTP, né, ele fornece. Então é bem interessante, né? É bem interessante esse site aqui, por conta dessa opção, né, de a gente exportar lá do Wireshark e ele trazer essa visão aqui que eu acho muito bacana, bem coloridinho e tal. Pode parecer frescura, mas ajuda bastante, tá? Nesse outro desenho aqui, falando ainda de protocolo TCP/IP, eu queria demonstrar, né, a mesma requisição, e essas três linhas aqui, elas se referem a esse diagrama aqui, ó, que é a nossa primeira parte do protocolo de comunicação, que é o nosso three-way handshake. Então, ele antecede ali uma comunicação TCP. Inclusive, existe um ataque, né? Existe um ataque que é o SymFlood, né? Que ele basicamente ele se caracteriza pelo envio de várias solicitações, né? Sim, ao servidor. Aí o servidor ele abre uma sessão para se conectar, né, ao atacante, até um ponto que ele já não consegue mais alocar memória, recurso, sessão, né, para que sejam atendidas essas requisições. Isso causa um denial of service, né, que seria uma negação de serviço, né. Caso fosse distribuída, seria um DDoS, né. Mas nesse caso, se for apenas um atacante, é um DOS normal. Então esse ataque ele busca inviabilizar ali o nosso protocolo HTTP, na verdade, o serviço HTTP em si, né, com uma negação de serviço. O servidor vai tentar responder, né, todas aquelas requisições falsas e não vai dar conta. Aqui a gente tem uma visão melhor aqui do nosso three-way handshake, onde a gente tem o envio do pacote SYN. O servidor lá ele vai responder então com o pacote SYN ACK, né, e novamente aqui o nosso solicitante, né, nosso cliente, ele vai enviar um pacote ACK. Então, isso aqui é um protocolo, né, three-way handshake, que é para justamente, né, a gente fechar aquele primeiro protocolo, para dizer, olha, o servidor está respondendo, né, basicamente seria isso, né. E aqui a gente vai para nossa primeira apresentação aqui em relação às regras do Snort. Então, a gente sabe, né, que o Snort ele trabalha com as camadas de rede, né, também, né, porque ele trabalha basicamente, né, com o nosso fluxo de rede, né. O IDS ou IPS, ele seria paralelamente, assim, dá para dizer assim que ele seria o nosso antivírus de rede, tá? É uma forma só de exemplificar. Enquanto que o nosso antivírus ali, ele vai fazer análise de arquivos, né, e alguns comportamentos de softwares no nosso computador, o nosso IDS ou IPS ele vai fazer análise do comportamento de rede. Então, para que ele faça isso, ele tem uma linguagem aqui para facilitar a construção de regras, né? Imagina se a gente fosse fazer tudo aquilo em hexadecimal, seria bem difícil. Então existe uma sintaxe, né? Não é exatamente uma linguagem de programação, até porque a gente não tem controle de fluxo, nem estrutura de decisão, mas a gente tem algumas coisas ali que se assemelham, né? Então, a primeira parte aqui da nossa regra aqui, né? Que tem 3 exemplos de regra, né? Essa regra aqui, por exemplo, ela procura essa sequência hexadecimal, né?
enquanto que essa regra aqui, ela procura essa string aqui, SSH, né, durante o intervalo de tempo, que a gente pode determinar através dessa regra aqui, né, dessa opção de regra, desculpe, chamada detection filter, né, que a gente vai falar sobre ela no próximo vídeo, né, esse vídeo aqui é mais para a gente bater as partes aqui da nossa regra, né, e até falar, olha, por exemplo, ó, qual que é a diferença básica dessa rede e dessa rede? Aliás, dessa regra, né? Desculpa, erro meu. Enquanto que essa regra aqui, ela trata de uma ocorrência apenas, ó. Então, se ocorrer, né? Se ocorrer o fluxo, né? Se aparecer ali no meu pacote de rede, essa sequência aqui de números hexadecimais, ele vai exibir essa mensagem, ok? Essa regra é bem simples, ela não tem a categoria, não tem a categoria da regra, não tem nada. Ela é só para exibir essa mensagem. Então, essa regra, inclusive, é bem curta, ela é bem fácil que aconteçam vários falsos positivos, mas a gente já vai tratar sobre isso. Enquanto que essa regra aqui, ela está procurando, para que ela seja satisfeita, né? Então essa regra, vamos lá, deixar bem claro, a string SSH, que aqui ela está sendo inclusive ignorada, né, por maiúsculo e minúsculo, independente se for maiúsculo ou minúsculo, vai detectar. Offset 0 quer dizer que ele vai procurar no comecinho do payload. O começo do payload seria isso aqui, senhores. Ó, né? Seria aqui o começo do payload, ó, depois desse verde, né? Senhores e senhoras, né? Não sei meu público. Mas enfim, vai começar aqui, né? Então essa regra ela vai dizer para mim, olha, procura ali no começo do payload, até a posição 4. Então ele vai procurar até a posição 4. Veja que é bem mais restritivo do que aquela primeira regra que diz que apenas eu teria que encontrar essa sequência de caractere. Ela já está dizendo, não, só procure lá no comecinho, lá, aquela string ali, aquela sequência de string SSH. Né? E também ela determina, opa, aqui deu problema, ela determina aqui que sejam verificados, né, 30 ocorrências dessa primeira parte ali que eu falei, né, que seria a string SSH dentro daquele parâmetro, né, daquele trecho do payload, naquele trecho, né, e também aqui a gente pode verificar aqui que ele tem nessa parte que flow, tá dizendo o quê? Que eu quero que verifique as conexões estabelecidas, né, para o servidor. Então a direção do cliente para o servidor. Interessante. Então tá bem restritiva essa regra aqui. E tem que ter um número X de ocorrência para que a regra seja acionada depois dela satisfazer, né, essa primeira parte, ok? Então vamos lá. Essa regra de baixo aqui, ela também mostra o quê? Ela mostra que, deixa eu ver aqui, vamos lá, metadata, mensagem, não, essa aqui foi apenas uma regra mesmo. Essa regra aqui, ela é bem genérica, mais genérica do que a outra. Por quê? Porque eu apenas estou verificando o serviço HTTP na porta 80. Então, muita coisa dispararia essa regra, né? Muita coisa. Então, são só exemplos de regras. A gente vai dar uma refinada, né, após eu mostrar aqui as partes, né, da nossa regra, né? Então, as principais partes da nossa regra, quais são? O nosso cabeçalho de regra, que, se os senhores notarem, basicamente ele está tratando aqui sobre a minha ação de regra. Então, eu vou mostrar depois o que seria a ação de regra, mas basicamente, alertar, dropar, né, entre outras ali que a gente contém nessa parte aqui, mas basicamente a ação, o que a minha regra vai fazer? Ela vai alertar? Ela vai dropar? O que ela faria? No caso do drop seria uma função para o IPS, né? Não para o IDS, já que o IDS ele apenas vai avisar. TCP, o protocolo que eu vou utilizar. A minha rede aqui é uma variável, e é bem fácil, tudo que não for, o que eu falei nos outros vídeos, tudo que não tiver setado como um homenet, é externalnet. Entende? Então, dentro do AmaDMZ, aquele nosso desenho, que é o nosso primeiro desenho aqui, a DMZ é a homenet para a interface aqui do nosso IPS,
que está monitorando aqui a nossa rede DMZ. Então essa rede aqui, 192.168.200, é a homenet dessa interface. Então o external net é tanto aqui a rede externa, né, que vai para a internet, quanto para a rede interna. Ok? Então, vamos voltar lá. Para ter esse entendimento. Então, se construir uma regra, e isso é importante, né? É importante que os senhores se atentem, se inscrever uma regra que para uma determinada situação, que se trata da DMZ, um servidor que está na DMZ, e sobrescrever aqui, escrever, né? Lógico. External net, para sinalizar aqui a rede externa, para a homenet, né? Que eu já vou falar aqui, a gente tem aqui a porta, qualquer porta. Por que qualquer porta? Porque o servidor, o cliente que vai conectar o servidor, o sistema operacional vai atribuir uma porta aleatória. Vocês podem observar isso no seu computador, né? A direção, então eu estou dizendo que a direção é só para essa direção, então esses dois caracteres aqui, eles são nosso operador de direção. Mas pode estar para os dois lados? Pode, mas nesse caso específico a regra é essa, né? Ela é bem restritiva. Para a homenet, porta 22. Por quê? Porque se trata de um SSH. Basicamente, o que eu tenho numa regra? Eu tenho uma mensagem, tenho ela aqui, a mensagem, SSH brute force, né? Descoberta aqui e tal. Ou seja, está tentando, né, um ataque de força bruta no servidor. Tá? Uma tentativa de ataque de força bruta. Acho que seria a melhor tradução. A direção do ataque. Aliás, aqui diz o estado do ataque, né? Estabelecido para o servidor. Conteúdo. Então, como disse, a string SSH, que vai aparecer lá na primeira mensagem da conexão, né? No case, quer dizer o quê? Que nesse caso aqui, inclusive, eu coloquei um ponto e vírgula, mas aqui ele pode ser uma vírgula, tá? Pode ser a vírgula, sem problema nenhum, porque a gente está tratando do conteúdo. Então pode ser a vírgula sem problema nenhum. Ok? E aqui eu estou dizendo, justamente, né, que é para procurar lá no início do payload, e como profundidade apenas 4 bytes. Então ele só vai até o quarto byte, porque justamente ele está lá na primeira parte, lá o SSH. A detection filter, então em qual situação, voltando, falando em nome, em qual situação eu vou usar a detection filter? Quando eu tenho um grande fluxo, quando eu faço um ataque de força bruta, seja ele a um formulário HTTP, de login e senha, seja ele a um serviço, como o SSH. Então, nesse caso, eu tenho que usar a detection filter, porque eu tenho vários eventos. E o que vai caracterizar um ataque de força bruta, uma das coisas que vai caracterizar é o quê? É a quantidade de eventos, né? Então tem uma sequência de eventos ali ao mesmo serviço, ali tentando fazer um ataque, alguns chamam de fuzzing, né? Eu estou tentando encontrar alguma coisa naquele servidor, naquele mesmo link, naquele mesmo local, tentando passar um parâmetro qualquer ali para descobrir, por exemplo, um usuário, passar várias vezes uma lista de usuário ali para descobrir se aquele usuário existe, né? Para ver se o servidor lá que está com problema, que diz, não, esse usuário não existe. Isso é um problema. Essa mensagem ela não pode ser exibida. Tem que exibir, o sistema tem que exibir usuário ou senha incorretos, credenciais incorretos. Nunca, não. Esse usuário não existe. Se falar que esse usuário não existe, o atacante ele vai jogar uma lista infinita ali do usuário ali até o momento que ele vai encontrar o nome do usuário. Aí depois ele precisa encontrar a outra parte, que é o quê? A senha. Então ele já tem ali. É lógico, eu estou falando de um sistema com problema, né? Mas até na hora de desenvolvimento de software, é interessante o senhor atentar a isso. Descobrir o usuário, basta que ele descubra a senha. E é interessante sempre ter aquele terceiro fator de autenticação, seja ali, ou então dificultar com CAPTCHA, né? Para dar uma dificultada ali na questão da força bruta, né? E às vezes um terceiro fator de autenticação. Para que funcione a minha regra também, é necessário que eu identifique aqui, ó, o quê? Qual que é o meu SID, ok? Então esse meu SID, né, ele vai indicar um código único da minha regra. Mas, ó, até justamente eu gostaria de falar sobre isso, bem, para que os senhores entendam em relação a esse SID.
no caso de regras que a gente cria, né, então ele tem que estar com o valor superior a 1 milhão. Isso é uma norma da Snort, né? Abaixo disso, isso são as regras que a Snort cria. Revisão, então a revisão aqui eu posso determinar qual que foi minha revisão de código, 1, 2, 3, enfim, da regra, né? Não do código. Nesse outro ponto aqui, então nesse outro ponto a gente pode ver o quê? A gente pode ver a nossa separação aqui das partes, aqui tem mais, eu vou mostrar no site ali, existem mais, né? Mas aqui é o básico, né, dessa nossa separação das partes ali da nossa regra. Que a gente tem o que aqui, tá? A gente tem aqui nossas regras de cabeçalho, né? Que é aquela primeira parte composta pela opção de regra que eu falei, pelo protocolo, pelo IP, né? Pelo número do IP, porta, IP e direção. É isso que compõe o nosso cabeçalho. Então, se a gente montar o cabeçalho dessa forma aqui, ele começa aqui com a regra, aliás, com a ação de regra, e termina com a porta aqui. Então, esse aqui é o cabeçalho. O que teria dentro aqui, ó, desses dois parênteses, é a nossa opção de regra. Nesse caso aqui, até inclusive essa regra aqui, ela está incompleta, ela tem um problema, né? Eu vou até corrigir ela, porque era só um exemplo mesmo, não era para funcionar. Quando a gente deseja fazer uma quebra de linha, a gente usa esse caractere, essa contrabarra, tá? É por isso que tem essa contrabarra. Se não colocar essa contrabarra, lá na hora de aplicar a regra lá, vai acontecer um erro lá, ele vai falar lá que a regra está com problema. Ok. Voltando aqui então, mostrei o cabeçalho, né? E a gente tem aqui uns new Hello types, né? Mas eu vou tentar, eu não vou conseguir explanar tudo isso com vocês, o vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente isso aqui é uma outra opção das mais novas opções ali de regras, né? Que é relativa a arquivos, a serviços, arquivos, né? Enfim, é um outro tipo de regra. Posso abordar esse tipo de regra mais tarde, mas eu gostaria de começar pelo básico. E as opções de regras, né? Que elas são separadas em diversas finalidades. Por exemplo, eu tenho as opções gerais, que elas tratam do que então? As mensagens, a mensagem que eu vou exibir, prioridade, classe type, bem interessante, porque qual categoria a minha regra se enquadra. Isso aí causa muita confusão, tá? Então vou até voltar aqui. Geralmente é criada uma regra quando a gente já sabe o tipo de ataque. Então a gente já conhece o tipo de ataque. Então, baseado no tipo de ataque, tanto no Mitre quanto em outros sites ali que tem database de vulnerabilidade, a gente já encontra ali em que categoria aquela regra ela se encontra, né? Então a gente já encontra ali, já está descrito qual aquela vulnerabilidade seria aplicada à categoria tal. Então, não é uma coisa que a gente vai julgar ali. Apesar que os especialistas que criam as regras da Talos ou então da Profpoint, eles também têm os seus parâmetros lá. Mas, para nós, meros mortais, como faremos? Vamos tratar ali de fazer uma engenharia reversa baseado aqui naquelas regras que já existem no Snort. Né? É o mais fácil para nós. Né? Vamos lá. Depois disso, a gente tem a detecção que as regras, opções de regras, de detecção do payload, que é o conteúdo em si. Aqui a gente vai ter os parâmetros aqui a respeito, como eu falei antes, conteúdo, offset, profundidade, relativo às nossas regras. Né? Nem consegui colocar todas essas opções aqui. Temos também as não payload, né, que seria o que? As flags, por exemplo, sim. Eu não preciso ter um conteúdo. Se um atacante mandar vários pacotes sim, né, flag sim, com certeza isso vai ser um SymFloat, ok? E para isso eu vou ter que usar o que para detectar essa quantidade de ocorrências que caracterizaria o SymFloat. Eu utilizaria o Detection Filter para isso. Então fica bem mais fácil exemplificando essas questões. E em relação ao site, né, que tem todas essas opções aqui das nossas regras, né? Então a gente tem na documentação da Snort, bem bacana aqui a documentação. E na documentação da Snort, então a gente encontra aqui, ó, justamente, ó, escrevendo Snort Rules, né? Escrevendo regras, básico, cabeçalho, né? Como eu falei, aqui são as novas regras aqui que foram
regras foram criadas, né? As opções de regras, e dentro das opções as gerais, no caso, as opções ali para de detecção, né, do payload, né, que elas estão aqui. Tem algumas HTTP, ó, que bacana, ó. Todas essas aqui são HTTP. Tem várias outras aqui, né, são muitas opções de regras, ó. Inclusive tem para Modbus ali, quem conhece. Vamos lá. Não payload, ou seja, não está lá dentro do payload, mas está lá no meu pacote, que seria, por exemplo, que eu falei antes ali, a flag aqui, deixa eu ver, as flags aqui, sim, a CK, né, como disse antes. O que mais aqui? E por último aqui, o post detection, que seria depois de eu passar por tudo isso, né, eu validar do que se trata, minha regra tem isso, tem aquilo, está acontecendo isso no intervalo de tempo, eu tenho aqui a minha post detection, que é o caso, né? Voltando, quando eu quero detectar apenas uma URL, eu não preciso utilizar o post detection na opção detection filter. Por quê? Porque eu tô apenas detectando um evento. Então tem aquele evento, naquele intervalo ali de bytes ali, pronto, é isso que eu preciso, tá? Mas vai ficar mais fácil isso na prática, garanto para os senhores. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó, criar uma regra para monitorar um link simples em um servidor web. Primeiro, executar o Nikto. Eu já executei o Nikto, né? Então vamos lá no meu servidor Kali, aliás, no meu cliente Kali. Então, vamos lá. Ok, eu já executei o Nikto, né? Baseado nesse Nikto aqui, deixa eu verificar meu cliente aqui. Ó. Eu vou indicar cliente. Ó, meu cliente aqui, ele detectou várias coisas, ó. Coisa pra caramba, né? E uma dessas regras aqui detectou aqui o quê? Vamos verificar aqui. Aqui também, ó. Trojan detectado, ó. Trojan detectado. Fica até complicado, porque é tudo ataque web, né? Mas, enfim, ele está tentando encontrar algo dentro do meu código lá, né? Eu vou mostrar aqui. Olha só. Ele está tentando encontrar essa diretiva aqui, certo? Eu vou até copiar ela para criar a regra, tá? Vou até criar, para a gente criar uma regra personalizada. Vou até copiar esse parâmetro, né? E a gente vai tentar criar uma regra simples, né? Aqui tem bem mais coisas, inclusive aqui a referência, ó, bem interessante, ó, ele diz qual que é a referência, olha só que legal, ele diz a referência ao vírus total, olha, vou copiar essa regra aqui, deixa eu ver aqui, tá ligado aqui, tá, aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu copiar, fica mais fácil. Para que a gente crie regras personalizadas, o que a gente vai fazer primeiro? Para não atrapalhar a nossa leitura aqui. Eu vou aqui nas opções de regra, de interface, desculpa. Primeiro eu vou aqui na minha categorias de regras e vou desabilitar todas as regras. Aí vou salvar, lógico. Ok, salvei, está tudo desabilitado. Okay. Aí eu vou nas minhas regras, né? Então eu vou clicar aqui nas minhas regras. Então, vamos lá. Demorando um pouco. Eu já vi esse bug antes. Ó, já vi esse bug antes. Vamos ver se ele vai. Isso aqui é... Não sei o que está acontecendo esse bug aqui, pessoal. Mas se eu não habilitar uma regra... Vamos lá tentar de novo. Vamos de novo. É bom que acontecer isso para os senhores não ficarem quebrando a cabeça. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou habilitar... Isso aqui, ó. Pronto, habilitei uma regra. Não era para isso acontecer, né? Mas... sei porque nessa versão que está acontecendo. E eu vou em Custom Rules. E vou colar ali aquela regra lá só como exemplo, né? Tá. Veio tudo zoneado, mas enfim. E eu vou criar do zero aqui uma regra, então. Então, qual que vai ser, qual que é a ideia da nossa regra? A gente vai fazer uma requisição a qualquer site presente ali na nossa DMZ
e que tenha, né, um determinado parâmetro ali. Qual parâmetro vai ser? Vai ser esse parâmetro aqui do malware, né? Então vamos lá. Eu vou criar primeiro. Então o que vai ser primeiro? Primeira coisa que eu vou criar. Qual que vai ser a ação? Um alerta. Eu vou até comentar essa regra aqui. Comentar ela. Um alerta de conexões TCP da minha external net, qualquer porta. Então qualquer porta, porque o sistema operacional que vai determinar isso, na direção da minha homenet, a homenet. Qual porta? Nesse caso eu vou determinar que é a porta 80. Ali, inclusive, ele colocou uma variável, HTTP ports, né? Então a gente pode determinar em HTTP ports quais são as portas HTTP. Isso aí tem uma variável, inclusive, aqui no próprio Suricata que a gente preenche. Mas por padrão ele pega 80. Então eu vou deixar 80 mesmo, tá? Vou deixar 80, mas não é errado adicionar essas portas. Podia ter uma 8080, uma 10.000, enfim. Poderia ter várias portas. Primeira coisa que a gente coloca sempre é mensagem. Vou colocar mensagem em português. Vou escrever então, Trojan detectado. Vamos lá. Vou fechar com ponto e vírgula. Qual que vai ser o conteúdo desse Trojan? Então vai ser aquela string ali, que eu acho que até eu já tinha copiado. Peraí. Deixa eu ver aqui qual que é a string aqui. Se eu não me engano é isso aqui, ó. Se não me engano é isso aqui. Ponto de interrogação, né? Que é uma requisição. Recebe, aliás, CMD recebe alguma coisa. Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Na verdade, não. Na verdade tem um e-comercial. E-comercial. Comercial né? Quer dizer, geralmente tem os parâmetros lá e a gente vai colocar um outro parâmetro ali, né? No URL, lá num get lá para fazer isso. Tá? Vou mostrar aqui no URL. Ali. Tá, beleza. Ok, isso aqui. Vou dar um espaço aqui para ficar melhor da gente visualizar, né? Na verdade, uma quebra de linha, contra barra. Qual que vai ser o próximo parâmetro, né? Que eu devo colocar ali? O meu class type. O que vai ser esse cara aqui? Então, class type. Esqueci errado aqui. Class type. Deixa eu ver aqui o que foi colocado aqui. O class type. Vamos lá. Cadê o class type? Ó, inclusive ficou no final. Vou copiar isso aqui. Para ter mais fácil. Senão o vídeo fica muito longo. Ó, meu class type, então é básico aqui. Class type, Trojan Activity. Certo? O meu SID, como eu falei, é uma regra que eu estou criando, então ele tem que ser acima de 1 milhão. Então vamos lá. Então vai ser, sei lá, 2. Have 1. Ok. Basicamente é isso. Então eu tenho aqui, ó, inclusive aqui faltou o ponto e vírgula, né? Faltou o ponto e vírgula, não pode faltar o ponto e vírgula. E aqui faltou fechar parênteses. Beleza. Aqui eu fechei a minha opção de regra. O que mais que eu poderia colocar ali? Eu poderia colocar, como eu disse antes, ó, a direção. Entendeu? Então vou colocar a direção, para ficar mais específico ainda. Vai ficar mais específico. Vou colocar a direção aqui. É interessante, é importante a gente colocar essa opção, para dizer qual que é a direção do tráfego ali. Também, né? A direção ali do tráfego para que a gente possa fechar mais ali a nossa regra e ele não detectar muito falso positivo, que mesmo assim ele pode detectar falso positivo. Tá? E aqui ele colocou, inclusive,
outras opções interessantes. Aqui. Vamos lá. E não está errado, né? Então, nesse caso aqui, ó, vou até colocar depois daqui, ó. Olha que interessante, ó. Conteúdo tem que conter o ponto PHP, tá? Então lá na minha URL tem que ter o ponto PHP. Para que funcione, né, tem que ter esse ponto PHP. Então tudo bem, vai ter lá, eu vou acessar um index PHP e vou colocar essa string aqui, né, para recebendo algum parâmetro. No case, então não importa se for maiúsculo ou minúsculo. E uma URL, né, HTTP URI. Ok, tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa regra. Bacana, não deu erro nenhum, quando dá erro que ele grita, né. Vou aqui nos meus alertas, né? Vou apagar esses alertas aqui, já que a gente está analisando aqui. Ok. Apaguei meus alertas. E eu tenho aqui no meu Kali, né? Então vamos lá no meu Kali. Vou no meu Kali, no meu navegador aqui. E vamos encontrar ali uma URL ali, vamos encontrar ali no nosso servidor web, que inclusive eu mudei o servidor web, tá? Eu adicionei, deixa eu verificar aqui. Não. Não quero, não quero. Vamos lá. Só abrir aqui, devia estar aberto já. Ok. Então eu vou acessar meu servidor, que já está aqui já, mas não tem nada aqui, porque eu troquei o servidor. Tinha um Joomla aqui que eu estava testando. Então meu servidor é 9268.150.27, né? Vamos lá. Deixa eu ver se o servidor está ligado. Ah, que legal. Servidor aparentemente não, tá funcionando. Tá. 200, 102. E era para estar funcionando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá no meu cliente. Aqui. Meu cliente. Rapidamente. Firewall. NAT. 200, 102, porta 80. Ok. É para estar funcionando. Deixa eu ver se está conectando, se esse cara não está com problema. Não, está conectando. 192.68.150.127. Ah, que legal. Parou. Deixa eu resolver o bug e já volto. Destravou. Então, o que acontece? Eu tive que reiniciar o servidor web, né? Na verdade, essa máquina aqui, né, que na verdade, eu instalei ela agora, de repente aloquei pouco recurso para ela. Tem que colocar mais memória, né? Mas basicamente o problema era a máquina, né? A máquina parou. Então, eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que procurar alguma coisa, né? Tem que procurar alguma coisa aqui que eu possa inserir, um parâmetro, né? Conforme aquele que a gente determinou lá. Que tenha PHP, vamos lá, vamos procurar aqui, tem um monte de coisa aqui. Adam aqui, ó, aqui tem um PHP, ó. Mesmo que dê erro, o que ele falava lá? Para que a gente colocasse um e-comercial, ponto de interrogação, cmd igual. Acredito que era isso. Vamos verificar lá se é isso. Ah, tudo bem, não importa, não. Nesse caso aqui não tem nada, né? Não tem problema nenhum, mas eu acredito que era invertido isso aqui, mas já vamos confirmar. Vamos lá, nosso cliente, então. Debian cliente, vamos lá, Debian cliente. Ok.
Vamos verificar aqui. Suricata. Vamos verificar que se ele já alertou. Na verdade já alertou mesmo, era aquilo mesmo. Vamos só verificar a regra aqui. Deixa eu dar uma olhada na regra. É isso mesmo, ó. Eu coloquei então E comercial, sinal de interrogação, né? Comando CMD igual, né? É a mesma coisa que foi inserida aqui no nosso, ó, que foi inserida aqui no nosso, na URL aqui do nosso Kali, né? Então tá aqui a URL, né? E lógico, ele demonstrou erro, mas o que eu queria, ele retornou erro. Mas o que eu queria demonstrar para os senhores? Que funciona, realmente funciona. Nesse caso, apenas esse parâmetro aqui, ó, apenas recebendo um PHP e esse parâmetro, inclusive aqui, se notarem, estão em campos diferentes, né, na declaração. Deixa eu verificar aqui. Não, é o cliente. Está em 2 campos diferentes. Então eu tenho 2 vezes aqui a tag conteúdo, ele dá uma em custom roles, interfaces. Vamos editar aqui, fica melhor. Ok. Então, notem que a gente tem aqui contendo.php, né? E também contendo essa nossa sequência aqui de caracteres. Tá? Então, contendo a sequência. E era isso mesmo. Só que, olha só, tá trocado aqui. Eu troquei, na verdade. Que começa com o sinal de interrogação, né? Quando a gente faz uma requisição. Então, eu teria que trocar aqui. Aplicar a regra. Vou aplicar. Que eu errei. Mas eu tenho que aqui no meu Kali também só trocar aqui, colocar um e-comercial. E ele vai dar o mesmo resultado aqui, né? Ó, agora ele não retornou, na verdade, erro nenhum, né? Funcionou, porém, nem sei se tem essa vulnerabilidade aqui nesse sistema. Não tem. Então não tem, senão ele ia retornar alguma coisa aqui. Mas nesse não tem. Mas o importante, o importante demonstrar aqui é o quê? Vamos lá. Nossos alertas. É demonstrar aqui que essas 2 requisições, essas últimas que eu fiz depois de editar, elas também funcionaram. Certo? Então aqui a gente pode comprovar. Se eu estivesse fazendo um ataque de força bruta, eu teria que utilizar o Detection Filter para demonstrar toda aquela ocorrência ali, né, daqueles eventos ali no intervalo de tempo. Tá? Mas nesse caso não, ele retornou, então, a mensagem ali que eu determinei ali na regra. Então, agradeço aí a atenção de todos. Essa é a criação da primeira regra, né? É o primeiro exemplo, né? Que a gente dividiu ali, então, o nosso cabeçalho de regras e nossas opções de regras. Basicamente, é assim que funciona a criação, né? Então, a gente pode deixar bem claro ali que se eu tenho um evento que se repete, como o Brute Force, que eu vou demonstrar na próxima aula, nós vamos ter que criar ali a regra de uma forma diferente utilizando o Detection Filter, para que tenha esse parâmetro. Não que isso seja 100% correto, seja eficaz, melhor dizendo, para todos os casos. Porque o atacante no Hydra, por exemplo, ele pode regular ali a cadência dos ataques, certo? Então agradeço pela atenção, obrigado se gostou, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Obrigado.